falou, o Senhor deu para quem... O Léo é só para mim, tá, igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Né? Porque na adolescência, a gente se conheceu ainda na adolescência. Vamos fazer 22 anos de casado. Glória a Deus. E se conhecemos namoro, noivado, casamento, 25 anos. Eu estou mais tempo com o pastor do que eu estou com a minha mãe, pela minha idade, não é verdade? Mais tempo, bem mais tempo com ele. E aí, na adolescência, o Senhor já tinha dado no coração dele a edificar. E Deus se cumpriu. Tem 9 anos que se cumpriu essa promessa. Então assim, ele não caiu de paraquedas. Já estava no coração de Deus para a vida dele, né? E Deus faz uma mulher auxiliadora para caminhar do lado. Não sou pastora porque ele não me colocou como pastora. É o meu ministério a qual o Senhor me concedeu, né? E eu louvo a Deus por isso. E eu louvo a Deus pela vida da igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dele, em nome de Jesus. Amém? Estenda sua mão para cá com um ato profético, em nome de Jesus. Soberano Deus, amado Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Só o Senhor sabe como ele está. Senhor, que o Senhor venha tocar sobre o seu coração, sobre a sua mente. Nós louvamos, Senhor, a Ti pela vida dele. E, Senhor, que ele venha trazer, seja qual for a palavra, mas que venha direto do céu. Pai, que não que queremos ouvir, mas o que precisamos. E precisamos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Usa ele, Senhor, como canal de bênção, como tem sido usado. Senhor, seja com ele, seja também com a tua igreja, ó Pai. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Pastor Leonardo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os amados irmãos. Abram comigo, irmãos, vossas Bíblias, no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos estar meditando a partir do versículo 1. E confesso para os irmãos, nosso coração está um mix de emoções. Amém? Tem hora que se alegra, tem hora que a gente se entristece com alguma coisa. Acho que isso faz parte da história do homem. E confesso para os irmãos que até relutei, irmão, em trazer essa palavra. Mas essa palavra está ecoando, já tem uma semana aqui no meu coração para ministrar a igreja. Gostaria de falar nessa noite com os irmãos da história da igreja, dos acontecimentos aí dos 9 anos, das vitórias, dos desafios. Mas se eu fosse por esse caminho, eu não seria fiel, irmão, porque o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu creio que ele tem algo, irmão, para falar conosco. Ontem, após o culto, até a gente conversando, Deus usou até a boca do Pedro Damasceno para confirmar a palavra. Aí eu até desconversei ele, porque ele era a palavra que Deus tinha ministrado no meu coração. Não queria esticar lá a conversa, mas Deus é fiel, amém? Quem crê que o Senhor está aqui, irmão? Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1. Quem achou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Quem tiver sem Bíblia, pode acompanhar pelo Data Show. Eu estou lendo na versão Almeida, revista e corrigida. Se a tua versão for um pouquinho diferente, fique em paz. A palavra do Senhor é a mesma. É questão de tradução, tá bom? E quem não tiver Bíblia ainda, pode acompanhar pelo Data Show, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos.
porque subia com seus galos e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e expeli de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixe ouvidos a minha voz. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o bezerito. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te daqui que não te aparte, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha e carne, e pôs num alfacete, e o caldo pôs numa panela, e trouxeram-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e ponha-nas sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não correrás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje em Ofra dos Bezeritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai,
corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os teus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez-o de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e segundo o boi oferecido no altar, de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? Esquadriando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fizeste estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós com Baal, livrai-vos vós, qualquer que com ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda. Pois derribaram o seu altar, pelo que naquele dia lhe chamaram Jerobaal, dizendo: Baal contenda com eles, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezareel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a buzina, e os abizenitas se ajuntaram após ele. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a buzina, os abizenitas se ajuntaram após ele. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmão, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor, o mesmo Deus que estava com Gideão, Ele está comigo aqui nessa noite, irmão, para falar com a igreja. E o Senhor me trouxe, permitiu estar aqui nesse lugar. Aniversário, amado, de 9 anos, para que a buzina também seja tocada nesse lugar. A buzina de Deus tem sido tocada, amado, nesse lugar. Olha para trás e veja os feitos de Deus. Olha como o Senhor trata, meu amado, com esse homem, Gideão. Gideão está passando, amado, não só ele, mas todos os filhos de Israel, por um momento difícil. O texto está colhendo, narra que eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Olha para cá em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje: o Deus de justiça. Quem crê que o nosso Deus nunca perdeu batalha? Amém? Nós estamos guardados, irmão, pelo único e verdadeiro Deus, um Deus forte e Deus poderoso, assim como também a nação de Israel. Mas se olharmos para o texto sagrado, vamos ver que esse povo, a qual o Senhor elegeu, eles ficaram 7 anos na mão do seu inimigo. 7 anos igual peteca na mão do adversário. A Bíblia fala, irmão, que vinha os medianitas, vinham, inclusive os nômades árabes, eles vinham até a nação de Israel e eles saqueavam tudo que eles plantavam. A planta, a colheita, irmão, era saqueada. Os animais eram levados. O povo não conseguia juntar nada
Porque toda vez que tentava, vinha o inimigo e levava. Quem está entendendo, irmão? 7 anos na mão do adversário. Só que a Bíblia fala porque eles ficaram 7 anos nessa prova. O que levou a nação de Israel, o povo de Deus na antiga aliança, a passar 7 anos sendo subjugado pelos seus inimigos. É algo que o povo de Deus da aliança atual, da nova aliança, tem cometido. Alguns conscientes, outros dormindo, mas o povo continua fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Meu Deus. Se Deus está nos dando oportunidade, irmão, de ouvirmos essa palavra, é porque ainda há tempo. Tem pessoas que estão 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 anos na prova. E o inimigo sempre prevalecendo. Meu Deus. E a pessoa não para entender o que está acontecendo. Olha para cá em nome de Jesus. Deus não mudou, meu amado. Deus é o mesmo. Mas quando, irmão, o homem, a mulher de Deus faz o que é mal aos olhos do Senhor, a conta chega, meu irmão. Os medianitas, Deus permitiu que eles chegassem até os filhos de Israel. Por que eles estavam fazendo? Não estava correto diante de Deus. Vamos refletir, meu amado, nessa noite em nome de Jesus. Cada um que se examine em nome de Jesus. Cada um que se examine. Será que eu tenho feito, irmão? Tem sido aprovado pelo nosso Deus? Será que Deus tem se agradado de mim, de você como servo dele nessa geração? Quando o povo de Deus para buscar, clamar, buscar a face de Deus, ele se manifesta. Mas quando o povo para, meu amado, de buscar a presença do Senhor, de fazer o que Deus mandou fazer, e começa a fazer o que é mal aos olhos dele, o inimigo prevalece. Tem pessoas que estão enfiadas, irmão, dentro da prova há muito tempo, porque tem feito que tem entristecido o coração de Deus. Amado, nós somos homens. Não vou entrar em detalhes, mas os irmãos que são espirituais têm percebido o que tem acontecido. Não adianta, irmão. Nosso negócio é com Deus nesse lugar. Não adianta. A igreja, meu amado, não vai ceder para Satanás. Não vai ceder à pressão dos inimigos. Se quiser permanecer, meu amado, nesse lugar a qual o Senhor nos plantou há 9 anos atrás, esteja com o coração aberto, meu amado, para servir a Deus. Não cabe, meu amado, não cabe nesse lugar pecado no nosso meio. A gente alerta. Cuidado, meu amado, com a desobediência. Cuidado em fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus. Deus nos chamou, irmão, como mais do que vencedores. Só que a Bíblia fala que esse povo, olha para cá em nome de Jesus, esse povo aqui era o povo de Deus. Eles não são apresentados como ímpios, são os filhos de Israel. Os filhos de Israel, na antiga aliança, representam o povo de Deus. E de repente, 7 anos passando na moenda, o povo não estava aguentando mais. Será, amado, que para eu voltar a buscar a Deus, orar, clamar o nome do Senhor, será que Deus precisa me apertar? Meu Deus! Será que Ele precisa tocar
conforto naquilo que a gente tem. O povo, diz a palavra do Senhor, estava empobrecendo muito por causa dos medianitas. O povo plantava e não colhia, colocava os coletais para produzir, o inimigo vinha e levava, não sobrava nada. A fome estava imperando naquele lugar, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O compromisso de Deus, guarda aí, meu amado, são com aqueles que têm compromisso com Ele. Uma hora que o homem quebra a aliança com Deus, independente se tem cargo, se não tem cargo na igreja, se tem título, se não tem, se tem anos na casa do Senhor, se quebrar a aliança com Deus, meu irmão, já era. O inimigo não tem medo de tempo de igreja, ele não tem medo, meu amado, de carteirinha de igreja, mas de um homem, de uma mulher que dobra o joelho, que ora, que busca, ele bate em retirada. O povo, meu amado, não conseguia, não aguentava mais. Eita Jesus, tem gente que espera a prova chegar para voltar a orar a Deus. Está desempregado, está orando a Deus, está clamando, está nas campanhas, está nos montes. Senhor, abre a porta, Senhor, entra com providência. Deus entra com providência. Pessoas esquecem de Deus. Está enfermo, Deus cura, faz um milagre, faz a obra. Deus faz a obra, a pessoa esquece de Deus. Está com causa na justiça parada lá há muito tempo. Já tentou advogado, já tentou todos os recursos, nada. Traz para a casa do Senhor, bota na oração, começa a orar, Deus movimenta as águas, a bênção chega, a pessoa vai e esquece de Deus. Deus não dá nada para os seus filhos que o tire da tua presença. Se tem alguma coisa te atrapalhando de servir a Deus, tira da tua vida em nome de Jesus. Tem gente trocando Deus por trabalho, por mulher, por homem, por dinheiro, por momentos de prazer lá fora. Se está atrapalhando de servir a Deus, meu amado, tira da tua vida em nome de Jesus. E o povo não aguentava mais. Como diz aí, estava igual peteca na mão do diabo. O diabo usava os midianitas e jogava de um lado, jogava do outro, jogava de um lado, jogava do outro, saqueando aqui, saqueando ali. Nada eles conseguiam, produzia nada. Tudo que produzia o inimigo vinha e tirava. Coloca aí, irmão, versículo 6. Ó, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Os medianitas foram enviados, meu amado, pelo inimigo. Deus permitiu tocar naquele povo, porque o povo estava fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pastor, existe isso? Está na Bíblia, meu irmão. Tem gente sendo tocada pelo inimigo, porque está fazendo o que parece mal aos olhos de Deus. Meu Deus. Mas olha o que o povo faz. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. 7 anos. 7 anos de opressão. 7 anos sendo saqueados. Para despertar e voltar a clamar ao Senhor. Olha para cá em nome de Jesus. Olha para cá. Está esperando acontecer o que, meu? Para voltar a clamar ao Senhor. Está esperando acontecer o que? Para voltar a clamar do Senhor. Tem pessoas que têm sido tocadas em várias áreas de sua vida, mas a pessoa não desperta, não acorda. Quem quer viver aqui os milagres do Senhor? Comece a clamar a Deus, meu amado, em nome de Jesus. Você não precisa esperar chegar um midianita. Não precisa, meu amado, esperar o inimigo chegar, tocar em você, tirar aquilo que Deus te deu, para você lembrar de Deus. Não. Sirva a Deus, meu amado, enquanto pode, com as tuas forças.
clama a Deus, clame a Deus. Quem parou de orar, quem parou de clamar, volte a clamar ao Senhor. Aleluia. E o povo para clamar a Deus. E quando o povo clama, olha o versículo 7, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Olha para cá, amado, em nome de Jesus. O povo voltou a clamar a Deus. Mas por que eles clamaram a Deus? Era porque amavam a Deus ou porque não aguentavam mais a opressão do inimigo no pé deles? Eles não aguentavam mais os midianitas nos pés dele, irmão. Então os midianitas foi a permissão de Deus, entenda isso, para que eles voltassem a clamar a Deus. O que será, meu amado, que Deus vai ter que permitir acontecer também na tua vida? Para você voltar a buscar a presença do Senhor. Aleluia. Preste atenção. Não é toda oração que chega ao céu. Não é todo clamor que Deus recebe. Mas quando Deus recebe o clamor, a oração, quando é feita de sinceridade para com Ele, olha o que acontece. Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, olha o que Deus faz. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Lá vai. Mas não me deste ouvidos a minha voz. Quantas vezes Deus tem falado conosco? O povo foi clamar a Deus: Senhor, nos livra, Senhor, nos tira dessa opressão, Senhor, não aguentamos mais, Senhor, faz um milagre. Deus manda a resposta. Tem hora que Deus se manifesta pessoalmente, tem hora que Deus manda profeta. Aqui Deus mandou um profeta, e o profeta foi lá no meio dos filhos de Israel e trouxe à memória o que Deus tinha feito com aquela nação. Israel, eu vos livrei, eu vos tirei do Egito, e todos que se levantaram contra vocês, eu os expeli de vós, eu vos dei a vitória, eu sempre fui convosco, e trouxe o Senhor eles a esse povo. E diz o Senhor: não temeis aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha o que Deus fala para eles: mas não destes ouvidos, versículo 10, a minha voz. Quantos têm dado ouvido a voz do Senhor? Será que Deus permitiu o povo ir lá, irmão, na terra dos amorreus, para ser envergonhado? De maneira alguma. Deus falou para ele: não temas a ele. Sabe por que Deus falou dessa forma? Porque Deus era com aquele povo, e os que estão com o Senhor, Deus garante. Aleluia. Se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Tem gente com mais medo de Satanás do que de Deus. Tem gente com mais medo do inimigo do que de Deus. Volte a ouvir a voz do Senhor. Deus tem levantado homens e mulheres nesse lugar para falar com a igreja. Não sou daqui de
não queremos ouvir a voz de Deus. Deus avisou, irmãos: não temas a esses, eu sou contigo, nação de Israel. Pisa a planta dos pés, que eu vou te dar esse lugar. Esse lugar é herança de vós, é promessa para vocês. E o povo, quando chega lá, o povo tem o adversário. Olhem para cá em nome de Jesus. Uma das maiores armas do inimigo, sabe qual é? É o medo. O medo, meu amado, tem paralisado muitas pessoas. A pessoa, quando está com medo, ela não anda, ela paralisa. Eles ficaram paralisados pelo medo. O medo fez eles parar. E quando o povo de Deus para, o inimigo avança. 7 anos na mão do inimigo, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o que eles fizeram? Não deram ouvidos à voz do Senhor. Quem está ouvindo a voz do Senhor aqui nessa noite? Quem vai dar ouvido à voz do Senhor aqui nesse lugar? Levanta a mão para o céu e fala assim: Senhor, eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Deus está nesse lugar, meu amado. Não é tempo de recuar. Eu quero crer, meu amado. Quero profetizar sobre a igreja hoje. Os medianitas vão bater em retirada hoje em nome de Jesus. Os medianitas vão bater em retirada. O inimigo vai cair por terra. E a vitória, meu amado, é do povo de Deus. E assim Deus falou com ele. Está orando, está clamando ao Senhor. E Deus traz à memória o que Deus tinha feito na vida deles. Olhem para cá em nome de Jesus. Será que você ainda lembra das experiências que você teve com Deus? Será que você ainda lembra das experiências que teve com Deus? Quantas vitórias Deus já te deu? Quantas vezes Deus te honrou? Quantas vezes você sentiu a presença e viu que Deus era contigo? Pastor, é verdade, já vivi tudo isso. Mas a minha realidade agora é outra. Meu amado, é tempo de acordar. As buzinas estão sendo tocadas nesse lugar. A buzina é a palavra de Deus. O povo não deu ouvido à voz do Senhor. Preste atenção. Deus fala com revelação. Deus fala, meu amado, de forma teofânica, e fala com o seu povo. Deus fala em sonhos. Deus fala através dos profetas, igual fez aqui. Deus fala através dos pastores, dos homens, das mulheres de Deus. Mas as pessoas não querem dar ouvido à voz do Senhor. Só que quando a gente não ouve a voz do Senhor, o inimigo aparece. Olha o que diz o texto. Então, versículo 11: o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o bezerito, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que acontece aqui, meu amado. O anjo do Senhor estava naquele lugar. Embora Gideão ainda não tinha visto o anjo do Senhor, ele estava ali. E quando o anjo do Senhor vai naquele lugar, sabe o que ele contempla? Ele contempla um homem de carne e osso, assim como você e eu, malhando trigo no lagar. Eu sei que os irmãos já conhecem bastante esse texto. Lagar, meu amado, não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de mosto, é lugar de preparar um vinho. Trigo se malha num outro lugar chamado eira. Mas se lagar não é lugar para malhar trigo. O que Gideão estava fazendo naquele lugar? O que Gideão estava fazendo dentro de um lagar para malhar trigo? Se ali não era lugar para isso. Ele estava usando, meu amado,
estratégia. O inimigo estava levando tudo, mas aparece um homem que, com estratégia, ele tenta, meu amado, guardar, preservar alguma coisa para levar talvez para a tua família, para a tua casa, para os seus. Olha para cá no nome de Jesus. Será que eu tenho feito tudo que eu posso, meu irmão? Pelos meus? Será que eu tenho feito tudo que eu posso? Tem gente que quer a bênção, não quer ter falta de nada, mas não é capaz de mover uma palha. A família está passando dificuldade, mas a pessoa não corre atrás, só fica, amado, esperando do governo, da igreja, de parentes. Não corre atrás. Estou dizendo que é errado, não, irmão. Quem tem direito tem que recorrer. Tempo difícil chega para todos, mas tem pessoa que se encosta, amado. O povo estava com medo. O medo paralisa. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor estava contemplando ele. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha para cá, mano. Olha que coisa linda. O anjo já estava ali observando ele, mas ele não estava vendo o anjo. Eu não sei se você ainda crê, mas os anjos do Senhor são enviados pelo céu para nos guardar, para nos abençoar, para trazer a resposta. De repente o anjo aparece para ele. Já que eu dei um esclarecimento para os irmãos, o anjo do Senhor aqui, meu irmão, não é um anjo qualquer. Embora qualquer anjo que Deus mandar é bênção, essa expressão anjo do Senhor é Cristo, de forma teofânica, que aparecia na antiga aliança. Jesus não tinha nascido como um homem, mas como Deus. Ele é o grande eu sou, o todo-poderoso, o alfa e o ômega. E o Senhor aparece para ele. Essa expressão anjo do Senhor é Jesus aparecer de forma teofânica para Gideão e fala assim para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha para cá em nome de Jesus. O Senhor é contigo, varão valoroso, varão valorosa. Se esforça para fazer a obra de Deus, se esforça para fazer a obra de Deus. Tudo que fazemos, o céu contempla. Versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as maravilhas de nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha para cá em nome de Jesus. Ele foi, meu amado, contemplado. O Senhor visitou ele. O Senhor disse que era com ele. O Senhor disse que ele era valoroso. E quando ele ouve essas palavras, ele fala: mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio essa desgraça? Por que está acontecendo o que está acontecendo conosco, se o Senhor é conosco? Olha para cá em nome de Jesus. Quantas perguntas que temos para Deus, irmão. Às vezes estão passando situações na nossa vida que estão perguntando: mas se Deus é conosco, se eu sou povo de Deus, por que eu estou passando o que eu estou passando? Uma pergunta sincera, meu amado, de Gideão para o Senhor. Uma pergunta verdadeira. Você tem pergunta para Deus? Faça para Ele nessa noite em nome de Jesus. Pastor, eu posso perguntar? Pode. Fala para Deus. Talvez
ser alguma situação na tua vida que você não compreenda porque tu está vivendo. Mas aquele que revelou para Gideão pode também te revelar. Olha o que ele diz, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. Olha que interessante, irmão. A Bíblia revela que Gideão estava malhando trigo no lagar. Eu não vejo aqui, meu amado, em momento algum, Gideão se colocando como o salvador da pátria, como um homem que queria reunir um exército e fazer uma grande obra. Não, ele simplesmente queria fazer algo, queria salvar alguma coisa, provavelmente para suprir os dos seus e os dos próximos. Mas de repente o Senhor se apresenta para ele e fala: o Senhor é contigo, vai nessa tua força e tu livrarás Israel dos midianitas. Eita Jesus, desceu fresquinho do céu aqui, irmãos. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Ele queria salvar um punhado para ele, para casa, para os próximos. De repente o Senhor fala: eu conto é com você. É você que é fiel no pouco. É você que não tem medo do inimigo. É você que eu vou usar para livrar a nação de Israel dos inimigos. Quem crê que ele pode ser usado pelo Senhor? Olha para o irmão do lado e fala assim: meu irmão, é você, meu irmão. É você que Deus quer usar, amado. É você que Deus quer usar nesse lugar. Os do passado já foram. Não vai ressuscitar apóstolo, profetas. Não, Deus conta com você e comigo. É com essa geração, é com esse povo. Deixa Deus te usar, igreja. Deixa Deus te usar. Pastor, eu não consigo. Eu tenho impedimento. Amado, essa história é antiga. Eu vi a mesma coisa aqui com Gideão. Quando o Senhor fala que o mistério é com ele, ele fala: mas como vai ser isso? Eu sou o menor da casa do meu pai, somos os mais pobres de Manassés. Como que vai ser comigo? Olhem para cá em nome de Jesus. Deixa que Deus sabe como faz. Se Ele chamou, Ele garante. Se Ele disse, Ele cumpre. Se Ele falou, Ele cumpre. Creia nas promessas de Deus. Como vai ser isso? Deixa Deus trabalhar, meu amado, em nome de Jesus. Quem está crendo na promessa do Senhor aqui? Só quem crê na promessa, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. E Gideão, meu amado, ele faz prova. Se tu és mesmo que está falando comigo, permita que eu vá buscar o presente e trago até ti. Gideão, meu amado, ele não estava pronto para receber qualquer espírito. Ele fez prova com o Senhor. E o Senhor falou: vai. E quando trouxe lá os presentes, colocou lá sobre a penha, e o anjo do Senhor toca, e ali é consumido. Ele fica pasmo. Meus olhos viram o anjo do Senhor face a face. E sabe o que o anjo fala para ele? Não temas, não morrerás. Você entende por que ele fala isso, irmão? Lá na cultura judaica, eles acreditavam que se a pessoa visse o anjo do Senhor, morria. Ele estava com medo. Até então ele não entendia. Mas quando ele entendeu que estava lidando com Deus, ele temeu a morte. E o Senhor fala para ele:
entendendo aqui, meu irmão? Tem situações que nós vivemos que não entendemos, não compreendemos, e o medo mais uma vez toma conta, apavora. Mas aquele, meu amado, que tem o poder para tirar o medo, para nos fortalecer, para trazer o refrigério, escrever uma nova história para cada um de nós. Ele está presente aqui, meu amado, nesse lugar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, Deus tem uma nova história preparada para você. Só quem crê nisso, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou: Senhor é paz. E ainda, até o dia de hoje, está em Ofra dos Abizeritas. Isso aqui é até o tempo que foi escrito o texto sagrado. Estava lá. Olha que interessante, irmão. Deus se manifesta para Gideão. Gideão vai lá e estabelece um altar para Deus. Será que temos ainda feito isso para o Senhor, irmão? Hoje em dia a gente está no quarto de guerra, não é? A gente separa um lugarzinho para orar, clamar, dobrar o joelho, invocar o nome do Senhor. É preciso, meu amado. Quando ele entendeu para que Deus estava chamando ele prepara um altar para o Senhor. Quem crê que tem um chamado de Deus aqui, meu amado? Prepara o altar, meu amado, em nome de Jesus. Se Deus tem te chamado para uma grande obra, prepara o altar, porque não vai ser de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Preparar o altar, trazendo para os dias de hoje. Tem que se consagrar. Quer vencer o inimigo? Em nome de Jesus venceremos. Mas tem que consagrar. Tem que estar com o altar em dia. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. E toma o segundo boi e ofereça em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Amado, tem um mistério aqui. Tem um mistério aqui. Tem um mistério espiritual aqui, amado. Presta atenção. Deus se manifesta para ele. Ele faz prova para o Senhor. Ele entende que é Deus. Ele prepara o altar. Agora Deus chama esse homem, manda ir até o altar de Baal, que o seu pai Joás tinha construído, e fala: derruba. Quem quer ver a glória do Senhor, irmão? A graça, o poder de Deus. Quer ver a mão de Deus se manifestar, irmão? Não pode ter altar de Baal. Deus não divide a glória dele com ninguém. É noite de derrubar o altar de Baal de dentro da tua casa. É noite de arrancar o altar de Baal da tua vida. Vamos tirar esse altar de Baal hoje. Pastor, não estou entendendo. Eu não edifiquei altar para ninguém. Baal, meu amado, era um falso deus da antiguidade, e as pessoas o adoravam. Hoje, preste bem atenção, quando você tira o lugar de Deus e coloca alguém, alguma coisa no lugar de Deus, é como se estivesse estabelecendo algo para Baal. Baal, amado, aqui nessa época é um falso deus literal, mas Baal nos dias de hoje é todo aquele ou tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. Quem quer ouvir a voz do Senhor?
Está disposto a arrancar nessa noite, irmão? O altar de Baal? Só quem está disposto a fazer o que tem que fazer, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. E olha o que acontece. Versículo 26. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha com que cortares do bosque. Está disposto a fazer um altar novo? Você está entendendo, irmão, o que está acontecendo aqui, irmão? Colocaram alguém que não era para colocar. Tem gente pegando coisas que não era para pegar e colocando no lugar de Deus. Mas o Senhor está falando nessa noite: é tempo de tirar o altar de Baal. É tempo de edificar o altar que eu ordenei. É tempo de fazer o que eu mandei fazer. É tempo de viver a minha palavra. É tempo de obedecer. Pastor, isso aí soa lindo e maravilhoso. E soa mesmo. Mas não é fácil. Depois que o homem de Deus fez o que tinha que fazer, aparece os outros e fala: quem fez isso? A Bíblia fala, vou abreviar para o horário, que eles foram inquirindo, foram perguntando para um, perguntando para o outro: quem fez isso? E descobriram que foi Gideão. Foram até a casa dele, chamaram o pai dele por nome Joás e falaram assim: traga Gideão para cá, para que ele morra. E o que Gideão fez? Simplesmente obedeceu ao chamado de Deus. Obedecer o chamado de Deus, irmão, dói. Obedecer o chamado de Deus incomoda o inferno. Obedecer o chamado de Deus implica estar preparado para enfrentar pessoas que sem motivo algum vão se levantar contra ti. Gideão passou por isso. Mas veio o pai dele e veio, entendeu? Quando perguntaram, traz teu filho para que morra. E ele vai entender o que acontece. E fala: ué, se Baal é Deus, que Baal resolva quem tirou, quem destruiu o altar dele. Que Deus é esse que não consegue se defender? O pessoal entendeu, foi embora, foram clamar Baal, queriam justiça de Baal, queriam que Baal se manifestasse e talvez selasse em face a vida de Gideão. Mas aquele, meu amado, guarda aí, que está na obediência, aquele que está na obediência do céu, Satanás não toca. Aleluia. Pode gritar, pode espernear, pode fazer macumba para você e tua família, podem querer tirar tua vida, mas se Deus está te guardando, Satanás não toca. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, não temas ao inimigo, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Só quem crê nisso, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Os abizeritas se ajuntaram após ele e enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, a Zebulon, a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Aí começa, ele começa a fazer prova para o Senhor. Ele tocou buzina, meu irmão. Ele fez o que Deus mandou fazer. Eu creio que o Senhor permitiu estar aqui nessa noite para tocar a buzina mais uma vez nesse
nesse lugar. Igreja missionária Edificai. Se posicione em nome de Jesus. Você que me ouve, se posicione em nome de Jesus. É tempo de botar o inimigo para correr. É tempo de botar o inimigo para correr. Quem está entendendo? A buzina está sendo tocada nesse lugar, não? Essa buzina não é julgamento. É uma buzina de convocação. Gideão convocou o povo para a guerra. Eu estou convocando você para a guerra nesse lugar também. Eu não sei se você está entendendo a mensagem, mas é tempo do inimigo recuar. É tempo de tomarmos de volta o que Deus nos deu por herança. É tempo de alcançarmos a família. É tempo de alcançarmos o nosso. É tempo de alcançarmos essa localidade. É tempo de saquearmos o inferno e povoar o céu. É tempo. A buzina está aí, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está convocando. Eu não vou nem alongar. Eu vou continuar com os irmãos aqui. Tem um mistério aqui, mas é interno. Quem está me ouvindo online, Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Deus está convocando pessoas aqui, meu irmão. Pode encerrar em nome de Jesus. Vai continuar interno agora aqui. Agora é interno. Pode encerrar, irmão.